amores, tudo bem? Professora Ana de Matemática aqui novamente para mais uma aula. Como eu falo para vocês, sempre que tiver um conteúdo novo, alguma coisa que seja importante, que vocês visualizem, tenham exemplos, eu venho gravar essa videoaula para vocês, para ficar mais fácil na hora de resolver os exercícios e na compreensão do conteúdo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre razão, proporção e regra de 3. Para alguns, talvez já seja um conteúdo conhecido, já tenham tido aí em algum momento, saibam resolver uma regra de 3, mas vamos novamente, né, mesmo para quem já saiba, recapitular o conteúdo. E assim, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, já serão sanadas aqui com a explicação, tá bom? Então, vamos lá. Razão. Razão é a relação entre duas grandezas. O que são grandezas? É tudo aquilo que a gente pode medir ou contar, tá? O conceito de razão está ligado ao conceito de divisão ou fração, tá? Vocês vão se identificar bem com isso. A razão entre duas grandezas é o quociente entre elas. Vamos lá entender o que é isso. Razão entre A e B. Eu posso representar aqui, ó, dessa forma, em forma de fração. A dividido por B. É um conceito de divisão, certo? A letra A, que é o numerador aqui da minha fração, é denominado antecedente. E o B, que é o denominador, é o consequente, tá? E o B sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero na matemática, né? Então, lembrando sempre que o B aqui nunca pode ser zero para que exista essa condição aqui de razão, tá? Vamos a um exemplo. Em uma sala de aula, 25 alunos são meninos e 15 são meninas. Qual é a razão entre a quantidade de meninas e de meninos? Na hora que a gente vai calcular qualquer tipo de razão, é muito importante a ordem em que aparece, tá? Aqui ele quer a razão entre meninas primeiro, então meninas é o meu A e meninos é o meu B. Vamos lá, apareceu aí para vocês. 15 dividido por 25. 15 é a minha quantidade de meninas em relação à minha quantidade de meninos. Simplificando essa fração, eu tenho 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Simplifiquei e encontrei uma fração equivalente, tá? O resultado disso, dessa divisão de 15 por 25, ou de 3 por 5, né, que são frações equivalentes, dá 0,6. Então, a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos nessa sala de aula é 0,6, tá? Se ele perguntasse a quantidade de meninos e depois a quantidade de meninas, a razão entre meninos e meninas seria o contrário do que está aqui representado para vocês, tá? Seria o 25 em cima e o 15 embaixo. Por isso, a importância de prestar atenção em como o exercício coloca a situação. Outra situação aqui para vocês. A razão de 3 para 4, tá? O que isso significa? A razão de 3 é o meu A para 4, que é o meu B. Então, o 3 aparece primeiro aqui, vai no meu numerador, 4 aparece depois, meu denominador. Na prática, o que isso significa? Vamos dar o exemplo aqui dessas bolinhas. Quer dizer que eu tenho 3 bolinhas amarelas para cada 4 bolinhas vermelhas, tá? Então, é uma relação entre duas quantidades, duas grandezas, tá? Então, tendo 3 bolinhas amarelas, eu tenho 4 bolinhas vermelhas. Vamos encontrar aqui uma fração equivalente. O que é isso? Que representa o mesmo valor, a mesma razão que essa outra aqui que a gente colocou. Então, o que eu posso fazer para encontrar uma fração equivalente? Multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo valor, ou dividir pelo mesmo valor. No caso aqui, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8.
3/4 é equivalente, tá? Esse sinal de igual aqui a gente pode dizer que é equivalente a 6/8. E na prática, o que isso significa? Significa que quando eu tiver 6 bolinhas amarelas, eu terei 8 bolinhas vermelhas. E assim por diante, tá? Se eu multiplicasse aqui novamente por 2, o que eu teria? 12. E aqui eu teria 16. E aí, o que isso significaria de bolinhas? Para 12 bolinhas amarelas, eu teria 16 bolinhas vermelhas, tá? Aqui eu trago para vocês exemplos de razões no nosso cotidiano. Por que eu gosto de colocar isso? Porque vocês precisam entender onde vocês vão usar determinado conteúdo, né? Para que serve? Aonde eu vejo isso? Então, a densidade demográfica ela é um exemplo de razões que a gente tem no nosso cotidiano. O que é a densidade demográfica? É o total de habitantes de determinado lugar dividido pela sua área, tá? Lá no censo demográfico, em diversas situações na geografia, na matéria de geografia, vocês vão ver sobre densidade demográfica. E a densidade demográfica ela é uma razão entre duas variáveis, entre duas grandezas, que é o total de habitantes pela área. Então, um exemplo aqui para vocês. Um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes, tá? Em 300 mil quilômetros quadrados. Como que eu faço para calcular quantos habitantes aproximadamente eu tenho por quilômetro quadrado? Então, eu faço a divisão, a razão. Então, 1 milhão de habitantes dividido por 300 mil quilômetros quadrados. Isso vai trazer para a gente cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado nessa situação aqui dessa cidade ou desse estado, tá bom? Mais exemplos de razões no nosso cotidiano. Velocidade média. O que é velocidade média? É a razão entre o deslocamento do objeto, do carro, da pessoa, da bicicleta, e o intervalo de tempo para percorrer esse deslocamento. Na prática, o que é isso? É o espaço que eu percorri, a distância que eu percorri, dividida pelo tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Isso vai trazer para mim a velocidade média. A velocidade que aparece lá no velocímetro do carro é justamente isso. O espaço que o carro percorreu em determinado tempo. Isso traz para mim a velocidade que eu estou dirigindo. Na bicicleta, a mesma coisa. Se eu tiver um velocímetro de bicicleta ou em qualquer situação que envolva deslocamento, tá? Um exemplo para vocês. Um carro de corrida percorreu 1.030 metros em 25 segundos. Qual a velocidade média desse carro? A velocidade, normalmente, ela aparece para a gente em metros por segundo ou quilômetros por hora, né? No carro, a gente sempre vê quilômetros por hora. Nas placas de trânsito, a gente vê lá 80 quilômetros por hora, velocidade máxima permitida. Então, é mais usual o quilômetro por hora, mas a gente também vê em metros por segundo, quando o deslocamento é muito rápido, tá bom? Então, aí para vocês, a velocidade média é igual ao ΔS, que é o deslocamento, pelo ΔT, que é o tempo. Então, 1.030 metros dividido por 25 segundos, eu tenho lá 41,2 metros por segundo. Então, esse carro está percorrendo aproximadamente aí 42 metros a cada segundo, tá bom? Seguindo com o nosso conteúdo, a gente vai ver um pouquinho de proporção. A gente já viu razão, e a razão é a divisão entre duas grandezas. E o que é a proporção? A proporção é a igualdade entre duas razões. O que isso significa na prática? Que eu tenho duas grandezas, A e B, que estão representadas aqui, e uma igualdade com as grandezas C e D. Então, aqui eu tenho uma razão e aqui eu tenho outra razão. Portanto, a proporção é a igualdade entre essas duas razões. Para que isso seja verdade, eu preciso que elas realmente sejam iguais. E como é que eu descubro se essas razões são proporcionais?
por meio da constante de proporcionalidade, que é esse K que aparece para vocês, ou então calculando o produto dos meios, que tem que ser igual ao produto dos extremos, tá? Linguagem técnica é um pouquinho complicado, mas a gente vai fazer exercícios e vocês vão conseguir entender tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá. Para que duas razões sejam proporcionais, o resultado da divisão aqui entre A e B tem que ser igual ao resultado da divisão entre C e D, tá? Então, se essa daqui, A dividido por B, for 2, para que elas sejam proporcionais, a divisão entre C e D tem que ser 2. E esse 2 é chamado K, que é a constante de proporcionalidade. Outra forma de descobrir se as razões são proporcionais, por meio do produto dos meios e o produto dos extremos, tá? Então, eu tenho A dividido por B, que é a mesma forma que está escrito aqui, é igual a C dividido por D. O meu B e o meu C são os meus meios, e o A e o D são os meus extremos. O que eu faço? O produto é a multiplicação, tá? Então, ele está falando que o produto dos meios, o que é o meu meio? O B e o C. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O extremo é o A e o D. O produto é a multiplicação. Então, isso aqui nada mais é que A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Simplificando tudo isso de forma que vocês já viram aí em algum momento da vida de vocês. Nada mais é que aquela multiplicação em cruz, sabe? A vezes D, B vezes C. Então, a gente multiplica cruzado na hora aí de resolver uma regra de 3, por exemplo. Tá bom? Vamos ao exemplo. Eu quero saber se 4 e 10 são proporcionais a 20 e 50. Duas formas. Pela constante de proporcionalidade. Então, 4 dividido por 10 é igual a 20 dividido por 5. Estou querendo saber, né? Não estou afirmando. O que eu tenho que fazer? Calcular a divisão entre 4 e 10, que deu 0,4. A divisão entre 20 e 50 deu 0,4. São iguais? São. Então, isso aqui é o meu K, que representa que as minhas duas razões são, sim, proporcionais. Elas têm o mesmo K, tá? Ou então, o produto dos meios pelos produtos dos extremos, que é nada mais é que a gente multiplicar em cruz. Eu tenho que ter a multiplicação de 4 por 50, 200. 10 por 20, 200. Se forem iguais, a multiplicação aqui em cruz, eles são proporcionais. Então, tem essas duas formas de calcular, tá? Quando a gente estiver fazendo aí regra de 3, a mais comum é essa aqui mesmo, de multiplicar em cruz e encontrar esse valor aí que a gente está procurando, tá? Outro exemplo aqui de que 8 e 12 são proporcionais a 16 e 20. Montei da mesma forma que eu montei aqui em cima. 8 por 12 é igual a 16 por 20. Calculei a divisão aqui entre 8 e 12, que deu 0,67. E a divisão entre 16 e 20, que deu 0,8. Não deram iguais, portanto, essas razões não são proporcionais. Só para demonstrar aqui, multiplicando em cruz, eu tenho 8 vezes 20, 160, e 12 vezes 16, 192. Mostra para mim novamente que essas razões não são proporcionais, tá? Essas frações, elas não são equivalentes, como eu já disse lá atrás quando a gente estava falando de razão, ok? Um exemplo prático aqui para vocês. Peguei a foto da Angelina Jolie, tá? Então, tenho uma foto 3 por 4 e quero ampliá-la para que fique com 21 centímetros de largura. Qual será a medida da altura da foto? Então, tem a foto aqui. O que é uma foto 3 por 4? Ela tem 3 centímetros de largura por 4 centímetros de altura. E eu quero aumentar essa foto. Eu quero que ela fique com 21 centímetros de largura. Mas quanto ela vai ter de altura aqui? De comprimento não, de altura.
Por que eu quero saber isso? Para que a foto não fique distorcida, tá? Então, ela vai ser aumentada de forma que ela fique proporcional a essa foto 3x4 que a gente já tem aqui. Porque se eu aumentar muito a largura e não aumentar a altura, ela vai ficar toda esquisita, tá? Então, para que eu aumente e fique proporcional, eu vou calcular quanto vai dar o valor dessa altura aqui que ele está pedindo no exercício. Então, o que eu fiz? Montei aqui 3 está para 4, né? A largura está para a altura dessa foto, assim como a largura, que é 21, dessa outra foto, está para a altura dela. Eu não sei essa altura, portanto, coloco lá o valor x, é um valor que eu não conheço. E aí, o que eu vou fazer? Multiplico em cruz, 3 vezes x, 3x, é igual a 21 vezes 4. 3x é igual a 21 vezes 4 é 84. Portanto, passo esse 3 dividindo, x é igual a 28. Essa minha altura aqui da nova foto será 28, tá? Como que eu posso ter certeza que eu fiz certo? O que acontece daqui para cá com o tamanho? 3 vezes 7 dá 21. Eu estou aumentando a foto em 7 vezes o tamanho dela. A mesma coisa tem que acontecer com a minha altura. 4 para 28. Estou aumentando também 7 vezes, tá bom? Seguindo, vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. Até esse momento, nós já vimos razão e proporção. A razão é a divisão entre duas grandezas e a proporção é a igualdade entre duas razões. Agora a gente vai entender um pouquinho como funciona o cálculo de uma regra de 3. A regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Então, eu tenho 4 valores, conheço apenas 3, quero descobrir esse quarto valor, que é justamente o que nós fizemos com a foto lá da Angelina Jolie no exercício anterior que eu mostrei para vocês, tá? Aquilo é uma regra de 3. A gente calculou ali por proporção, a gente visualizou que existe a proporção, mas é simplesmente um exercício de regra de 3. A primeira etapa para resolver um exercício de regra de 3, eu tenho que construir uma tabelinha. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Essa tabelinha, ela vai separar as grandezas da mesma espécie em colunas, tá? Então, essa é a primeira etapa aqui para a gente começar a resolver uma regra de 3. Depois, a gente tem que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu já vou mostrar para vocês o que isso significa. E montar a proporção e resolver a equação. É tranquilinho, vamos lá. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando a gente vai resolver uma regra de 3, eu já sei que essas grandezas são proporcionais, tá? É à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma diminui, a outra aumenta. Ai, meu Deus, o que significa isso? Então, vamos interpretar aqui o exercício e eu já mostro para vocês o que isso significa. É bem tranquilinho. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, vamos lá. Tenho uma placa lá, uma placa de energia solar, de absorção de energia solar, que transforma essa energia solar em energia para conduzir aí a lancha, tá? Se essa minha placa atual tem 1,2 metros quadrados e ela consegue transformar essa energia para 400 watts a cada hora, se eu aumentar o tamanho da minha placa, a área de absorção da placa, eu vou ter mais energia em uma hora ou menos energia em uma hora. Então, se eu tenho a área de 1,2, está para 400 kW por hora. Desculpa, watts por hora, não é quilowatts, é watts por hora.
E 1,5 vai estar para quanto? Quanto de energia vai ser produzida? O que eu sei? Quanto maior a minha área de absorção, maior vai ser a minha energia. Então, as minhas grandezas, elas são proporcionais. À medida que eu aumento a minha área de absorção, eu aumento a energia produzida, tá? Então, isso significa que elas são diretamente proporcionais. À medida que eu aumento uma, eu aumento a outra. Então, com 1,5 aqui, eu já sei que esse x vai ser maior que 400, tá? Então, eu coloco aqui as setinhas representando, posso colocar as duas para baixo, como as duas para cima, elas têm que estar para o mesmo lado, tá? Dizendo que é diretamente proporcional. Com isso, eu monto a proporção, que é o quê? A razão entre as grandezas, 1,2 dividido por 1,5, igual a 400 dividido por x. E faço a minha multiplicação em cruz normalmente, tá? Então, 1,2 vezes x, 1,2x é igual a 1,5 vezes 400. E aí, posso calcular aqui da forma direta, calculo 1,5 vezes 400, coloco lá o valor e divido por 1,2, tá? Isso aqui eu vou encontrar 500 watts por hora. Colocando aqui na nossa tabela, a gente vai ver que realmente aquela relação que a gente fez está certinha, tá? Então, antes eu tinha 400 watts por hora, aumentando o tamanho da minha placa, eu vou ter 500 watts. Outra situação, grandezas inversamente proporcionais. Vamos ao exemplo. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, essa é a velocidade do trem, faz um determinado percurso em 3 horas. Quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, vamos montar a tabela, que é o primeiro passo. Montando a tabela, eu tenho que andando a 400 km por hora, o trem faz o percurso em 3 horas. Agora, eu quero saber, andando a 480 km por hora, esse trem vai demorar quantas horas? Tenho que analisar qual é o tipo de relação, se ela é diretamente ou inversamente. Então, a gente já viu lá atrás que a diretamente proporcional, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. A inversamente proporcional é o contrário. À medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, aqui eu sei que andando a 400 km por hora, eu vou demorar 3 horas. Se eu andar mais rápido, eu vou chegar mais rápido. Então, em menos tempo. Então, à medida que eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo, certo? Quanto mais rápido eu for, mais rápido eu vou chegar, menor o meu tempo. Então, identificados aí que é inversamente proporcional, tá aqui a setinha identificando quanto maior a velocidade, menor o tempo. Eu vou montar a proporção. Mesma coisa que foi feita no exercício anterior, tá? 3 sobre x, só que agora a gente tem que inverter os termos. Por quê? Pensa aqui comigo, inversamente proporcional. Para que dê certo, eu preciso inverter os termos. Então, na hora de colocar aqui, eu não coloco na mesma ordem que está na minha tabelinha. Eu preciso lembrar de inverter esses valores. Portanto, 3x está para 480 dividido por 400. E aí sim, eu multiplico em cruz. 3 vezes 400, coloquei aqui. 480 vezes x, coloquei aqui. Calculo 3 vezes 400, 1.200, dividido por 480, 2,5. Então, retornando aqui a nossa tabelinha, andando a 480 km por hora, esse trem vai demorar 2 horas e meia para chegar. Tá vendo? Vai chegar realmente mais rápido do que se estivesse andando a 400 km por hora, ok? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula!